Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom, quando eu digo para vocês que a esquerda ela é um câncer para a fé cristã e ela visa a todo momento destruir a nossa fé, queridos, algumas pessoas ficam chateadas, comigo e acham até que eu sou muito radical. Mas se eu abrir esse canal foi justamente com esse objetivo de defender a minha fé. Algumas pessoas pensam que eu abri o canal para falar de política. E nos meus últimos vídeos eu tenho tratado muito dessa questão política e da importância de nós católicos estarmos atentos ao que se passa no país. Porque assim, a política ela visa justamente atingir a fé de alguma forma. Então, se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, de olhos abertos para aqueles que nos governam, quais as medidas que eles estão tomando em relação à nossa fé, se a gente fechar os olhos, o que vai acontecer? Quando a gente abrir, a gente vai ver que a gente perdeu toda a força. Então, assim, a esquerda hoje ela está no poder no país. Quisera que ela atuasse apenas de forma buscando resolver os problemas da nossa economia, não é isso? Os problemas políticos do Brasil, as reformas que têm que ser feitas, mas infelizmente não é isso. E eu denuncio isso o tempo todo e algumas pessoas ficam chateadas. Não, porque a direita também. Rapaz, não é questão de ser a direita ou a esquerda, querido. É questão de que a esquerda ela tem um objetivo de formar uma sociedade no mundo, nos moldes dela. E os moldes dessa sociedade que eles querem construir, queridos, não é a sociedade que cabe para a comunidade cristã. Nós, como cristãos, não fazemos parte dos planos deles. E justamente a nossa religiosidade, a nossa forma de viver, de ver o mundo, é que se torna um impedimento para que eles possam realizar os seus planos. E eles vão fazer isso pela via política. E o objetivo é o quê? Destruir aquilo que nós temos de mais sagrado, que sustenta ainda a nossa sociedade como nós a conhecemos hoje. E qual é, Marco, essa sociedade? É justamente, queridos, a questão da família. A família, ela é, como nós costumamos dizer, a família é a base da sociedade. Então, quando a gente diz a base da sociedade, a gente está dizendo a base da sociedade cristã. A família como nós conhecemos, pai como chefe, que é a chamada família patriarcal, como a esquerda gosta de chamar. Eles entendem o seguinte: enquanto tiver essa família patriarcal, esse opressor que é o homem dentro da família, nós temos que acabar com isso, porque o homem é um opressor. Então eles querem destruir isso. Então, enquanto houver essa família dessa forma, com um pai, com uma mãe, com os filhos, vivendo debaixo de um teto, que é a propriedade privada, enquanto isso existir, nós da esquerda, nós os socialistas não conseguiremos acabar com essas classes, nós não conseguiremos fundar a nossa sociedade que nós queremos fundar. Nós temos que acabar com a família. Então, a cada momento, eles vão trabalhando em cima disso. Então, nós temos agora, mais recentemente, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje, eu vou pedindo a você aí que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, que dê seu like, você que já está no canal, que já vai dando também seu like, fazendo um comentário, ok? E você que vem pela primeira vez, por favor, se puder me ajudar a fazer o canal crescer, se inscreva no canal. Enfim, então
o objetivo deles é destruir a família cristã. E a Igreja Católica, ela é um objetivo, nossa, é uma pedra no sapato deles. Aí a gente vê hoje eles se chegando à igreja, porque nós somos maioria, não tem jeito. Se eles querem ascender o poder, eles têm que se aproximar de nós. Então, na realidade, a igreja é um empecilho. E eu sempre cito a Nicarágua. Se vocês olharem os meus vídeos, vão ver que eu sempre cito a Nicarágua, onde você tem lá a igreja que ajudou os sandinistas a tomarem o poder e hoje já estão no poder. Uma vez que eles já assentaram no poder, eles vão fazer aquilo que é a natureza deles, como a historinha do escorpião que eu já contei. Eles vão pegar e vão nos picar as costas. E vão picar as costas da igreja como um bom escorpião sabe fazer, porque é isso que a igreja sabe fazer. Então o tema nosso hoje é um incesto que um líder do governo da Colômbia propôs um incesto. Vou trazer aqui a matéria para vocês. Vamos lá. Está aí a chamada, né, a matéria da revista Oeste, que diz o seguinte: Colômbia propõe descriminalizar o incesto. Primeiro, deixa eu te dizer aqui, para quem não entende, irmãos, o incesto é quando há relação sexual entre pessoas da família, entre parentes, ok? É a mãe que tem relação com o filho, o pai que tem relação com a filha, relação sexual, ok? Então isso é um incesto. Quando nós temos um caso muito clássico dentro da palavra de Deus, né, que é o filho Absalão, não é isso? O filho de Davi, que ele vai ter relação com a irmã dele, né? Então ele comete ali um incesto, né? O irmão com o irmão é um incesto. Então ele diz aqui: governo falou em estabelecer limites à perseguição do Estado a comportamentos que realmente não prejudicam a sociedade. Ou seja, ele quer estabelecer limites. Não vamos perseguir aqui pessoas que têm comportamento, né? O Estado ficar perseguindo pessoas que têm comportamentos que não traz nenhum problema para a nossa sociedade. Qual o problema, né? Um pai tendo relação com uma filha? Qual o problema uma mãe tendo relação com o filho? Continuemos na matéria. Vai dizer, de extrema esquerda, olha só, extrema esquerda, o ministro da Justiça da Colômbia, Néstor Ozuna, apresentou ao parlamento um projeto de lei para descriminalizar o incesto entre maiores de idade. O que estamos propondo eliminar, ele falando, é que duas pessoas, ambas adultas, que consentem livremente em fazer sexo, sejam enviadas para a prisão, disse Ozuna em entrevista à Blue Rádio no começo deste mês. Ou seja, ele usa como argumento que quer impedir que pessoas que consintam em fazer sexo, ou seja, uma mãe consente fazer sexo com o filho, eles consentem ali, por que a gente tem que mandar essas pessoas para a prisão? Então, esse é o argumento que ele usa. Atualmente, continuemos, a legislação colombiana pune parentes em primeiro grau e consanguinidade que tenham relações sexuais com penas de até 6 anos de reclusão. Então, hoje é proibido, é crime. É preciso estabelecer no direito penal típico de uma sociedade liberal, isso é ele falando, alguns limites à perseguição do Estado a comportamentos que realmente não prejudiquem a sociedade. Não é questão de prejudicar a sociedade. O incesto, ele é um crime tão hediondo que ele fere tanto a pessoa humana que não precisa você ser de direita ou você ser de esquerda para repudiar esse tipo de comportamento.
necessário. Qual o prejuízo que ele vai trazer à sociedade? O único prejuízo que ele vai trazer à sociedade é que ele fere o coração de Deus. Essa nação ela vai ser amaldiçoada, porque para Deus isso é um crime hedondíssimo. Deus jamais coaduna com esse tipo de coisa. Continuemos com a matéria. Na Colômbia, a idade para consentimento sexual é de 14 anos. O ministro não especificou o que aconteceria no caso de uma relação incestuosa entre adultos e um jovem entre 14 e 18 anos. Para mim ficou bem claro, ele quis dizer o seguinte: se um pai tiver uma relação com a filha dele de 15 anos, não tem problema nenhum, desde que ela consinta, já que a idade, a maioridade, me parece, não sei, né, é de 14 anos, o consentimento sexual, a idade para consentimento sexual é 14 anos, então se ela consentiu, ela já tem 15, não há problema nenhum, é isso que ele quis dizer. Aí vem cá, o ministro da Justiça colombiana argumentou haver diferença entre o incesto e outros delitos sexuais. Não é estupro, ele está dizendo, não é estupro, nem atos sexuais abusivos, nem atos com menores, disse. Se o incesto for uma criança, aí sim é estupro. Ou seja, se houve consentimento, não tem estupro. A proposta polêmica do governo de extrema esquerda, é bom que se saiba aqui que o governo da Colômbia é de esquerda, chocou a sociedade, sobretudo os conservadores. Nós somos chocou toda a sociedade, tá? Mas sobretudo os conservadores, somos nós. O governo propõe eliminar o incesto como crime. Reagiu no Twitter Ernesto Macias, ex-presidente do Senado pelo partido de direita Centro Democrático. Aí ele vai dizer, repudiando isso que o ministro da Segurança falou, uma mensagem nefasta para as famílias e um estímulo macabro para os estupradores. Então, queridos irmãos, é isso que acontece. É isso. Por que eles fazem isso? Qual o objetivo? Isso é o que tem que ficar claro. Por que eles tentam liberar isso? Na realidade, eu falei no início que a esquerda ela tem um projeto de sociedade que não coaduna com essa questão familiar. Se não derrubar a família na sua base, eles não conseguem implantar esses planos. Então, o objetivo é o quê? Destrói a família. Uma vez que você destrói a família que tem um pai, uma mãe e os filhos, você acaba com a questão da propriedade privada. Se não tem família mais, não precisa de propriedade privada. Entende isso? Então, não havendo mais propriedade, o mundo vira um caos, porque o sexo fica livre. Então, você gera uma anarquia na sociedade e eles propõem com isso liberar, isso é um plano deles, liberar um incesto, que segundo eles, o incesto é um tabu, é um dos maiores tabus da sociedade que precisa ser quebrado. Só que na Colômbia, esse senhor, esse político, esse ministro, ele já colocou, ele já foi com tudo, ele foi com os dois pés no peito da sociedade, nos planos deles. Ou seja, ele já foi tentando aprovar o incesto. Ou seja, ele entende que eu aprovando o incesto eu acabo com a família. E é verdade. Uma vez que um pai pode ter relação com a sua filha, que uma mãe tem relação com o seu filho, uma mãe tem com a filha, que seja lá, liberou isso, filho, você consegue aprovar qualquer coisa na sociedade. Ninguém mais vai questionar a ideologia de gênero, ninguém mais vai questionar mudança de sexo nas crianças, ninguém vai questionar aborto, ninguém vai questionar mais nada. Consegue entender? Então isso é um plano da esquerda. Então, mais uma vez, quando o Marcos fala aqui que a esquerda ela é nefasta, quando eu trago esses assuntos como o vídeo cristão de direita, cristão de esquerda,
Não é questão porque a direita é maravilhosa, não. É porque você tem que a todo custo impedir que a esquerda assuma o poder. Porque a esquerda no poder, ela vai trabalhar sempre para trazer em pauta a implantação dessas propostas abjetas, que ela tem que fazer isso, porque senão ela nunca vai conseguir implantar a sociedade que eles tanto desejam. E nós, como cristãos, temos que orar, queridos, para isso. Temos que orar o tempo todo, pedindo a Deus para nos dar força. Porque hoje o Brasil a América Latina praticamente toda está sob o domínio da esquerda. E nós temos que trabalhar muito na oração, clamar a Deus, pedir a Deus para que isso não venha acontecer no nosso Brasil. Para que isso seja derrubado. Precisamos orar muito, repito, porque isso é um ultraje ao Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez, os homens estão se superando. Eles não escondem mais seu intento de se revoltar contra Deus. Querem a qualquer custo transformar o mundo no reino de Satanás. Não se enganem achando que isso não é nada, que é irrelevante. Com Deus, querido, não se brinca. Os homens estão cada vez mais rebeldes a Deus e caminhando deliberadamente na direção oposta a Ele. E por isso as profecias, tanto as públicas como as particulares, vão nos advertir em algum momento que a mão de Deus vai pesar sobre o mundo. Por isso devemos estar firmes em nossa fé e revestidos da armadura de Deus para defender a nossa fé, a partir do momento que essas propostas imorais nefastas começarem a se apresentar aqui no Brasil, ok? Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, dê um like, comente e compartilhe, ok? Eu te agradeço imensamente por ter chegado até aqui. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.